Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só nós estarmos aqui, irmãos, é um milagre. Nós estamos usufruindo, se beneficiando da bondade de Deus. Quantas pessoas partiram nesse ano de 2024 e nós estamos aqui nesta noite com a oportunidade de adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos proporciona vida. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite que o ano de 2025 ele só vai mudar para mim, para você, para nós se voltarmos para Deus, porque Ele é que rege o mundo. Tudo acontece com a permissão de Deus. Se você quer ter um ano abençoado, um ano de 2025 abençoado, se volte para Deus, aceite-o, tenha Ele em sua vida. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que você vai ver a transformação na qual Ele vai te proporcionar. As pessoas querem que a vida mude, querem ter uma vida abençoada, uma vida próspera, um casamento feliz, uma família abençoada, mas não querem ter um abençoador em sua vida. Não querem ter a humildade e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Infelizmente as pessoas acham que Deus é garçom, que assim que estrala o dedo, que chama e Ele vem. Não é assim não. Para mim se beneficiar da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso reconhecer Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Todos nós que estamos aqui nesta noite, estamos se beneficiando da misericórdia. A chuva ela vem para o crente e o descrente. O sol ele aquece todos, mas a vontade de Deus, a perfeita, a boa e agradável é só para aqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, se você quer se beneficiar do melhor de Deus, aproveite esse início de ano, porque não tem nada melhor do que você iniciar o ano na presença do Senhor. E aqui não é religião não é crente. Eu não estou chamando você para ser evangélico não. Eu estou dizendo para você tomar uma atitude de aceitar Jesus, porque não é religião que salva não, meu irmão. É Jesus. Ele é o único que direciona o homem a Deus. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho. Todos morreram, todos estão esperando o juízo. Nós podemos afirmar aqui que muitos que morreram já estão com a salvação certa, porque foram homens e mulheres de Deus. Mas o único que teve o poder de morrer e ressuscitar foi Jesus. Foi o único. O único que teve o poder de morrer e ressuscitar e proporcionar salvação foi Jesus. Se eu for citar aqui quantas mulheres que já passaram, que estão aqui escritas na Bíblia, eu vou perder as contas. Que foram mulheres tremendas, que são exemplos de mulheres dignas, homens diversos. Mas o único que teve o poder de morrer e ressuscitar e que nos direciona a Deus é Jesus. Ele autoafirma isso. E eu estou dizendo porque é bíblico. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, se você quer ter um ano abençoado, porque a palavra de Deus diz também que o mundo jaz o maligno. Esse mundo no qual nós estamos vivendo, que nós vivemos, ele é governado por Satanás. O mundo jaz o maligno. É ele que governa. Mas ele só faz aquilo que Deus permite. Para ele me atingir, para ele atingir você, ele tem que pedir permissão a Deus. Assim como ele pediu permissão a Deus para fazer o que ele fez na vida de Jó. E é assim comigo e com você. Para ele tirar a minha vida, para ele tirar a sua vida, apesar que muitos já antecedem a partida, porque vivem em vidas desgarradas, mas para tirar a vida tem que pedir permissão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, aproveite, tenha Ele em sua vida, aceite-o, busque-o enquanto há tempo. Quero convidar e aproveitar que dar a oportunidade aqui ao irmão Adailton, em nome de Jesus. Glória a Deus,
Saúde os irmãos e a todos quantos estão nesta praça, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo, nessa noite, possa continuar falando nos nossos corações. E desde já, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, a qual se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 2, e somente alguns versículos, a qual nós vamos ler nessa noite, e dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está nessa praça, que é uma noite de salvação. Sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e que ela tem seus efeitos, e que a palavra, ela é que nem uma semente, aonde ela cai num terreno, e o coração do homem, ele é um terreno fértil, um terreno a qual está pronto para nascer e frutificar essa palavra. Porém também tem muitos terrenos rochosos, muitos terrenos duros, mas que essa noite o Senhor, ele possa trabalhar nesse terreno, ele possa passar, ele possa arar ali, ele possa mandar chuva e ele possa dar o fruto no seu coração. Que diz assim a palavra do Senhor: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava ali a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando-o por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto corretamente onde que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo de número 5. Vendo-lhe a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrogavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, glória a Jesus, percebendo logo que seu espírito, que ele assim arrogoava, disse-lhe: por que arrogoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, eu dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Glória a Deus. Meus amados, é uma noite diferente, uma noite em que nós iniciamos mais um ano que para muitos é um ano novo, mas nós sabemos que só é possível que haja novidades, que haja mudança através e por formas de atitudes diferentes. Nós sabemos que se nós continuarmos nos nossos mesmos atos, da mesma forma que nós passamos o ano de 2024, nós iremos passar e fazer as mesmas coisas. Mas essa noite o Senhor, ele traz, como nós sabemos através da sua palavra, grandes ensinamentos, ou através de todos os milagres, através de todos os sinais que Cristo realiza. Ele traz uma mensagem, um ensinamento para nossas vidas. E essa passagem, a qual o Senhor Jesus, ele vem curar um homem paralítico, não é diferente. Nós podemos ver e perceber dentro da palavra de Deus que o Senhor Jesus, quando aquele homem chegou aos pés dele, quando se aproximou de Cristo, Jesus olhou para ele e disse: filho, a tua fé te salvou. Mas também nós podemos perceber no versículo adiante que ali havia uns homens chamados fariseus e escribas, que olhou e disse: quem é esse que pode perdoar pecados? E aí nós podemos entender que o Senhor, ele olha não o olhar humano, ele olhou para o coração daquele homem e viu fé nele, porque ele acreditou que se ele se aproximasse de Jesus, ele seria curado. Mas antes do Senhor curar ele, o Senhor, ele salvou, ele perdoou a alma daquele homem, porque Deus, ele não olha somente para nossas necessidades físicas,
Deus ele não olha somente para a nossa necessidade emocional, porque nós servimos um Deus que ele cuida sim, tanto no físico, como ele cuida também no emocional. Mas o Senhor também, ele se preocupa sim com a necessidade do homem, da mulher, do jovem, da humanidade, que é a necessidade da salvação eterna. Ele supre sim todas as nossas necessidades. Ele abre porta de trabalho. Ele usa um médico para trazer, para curar a enfermidade, sim, ao lado natural. Mas o Senhor, ele supre também a necessidade que o homem precisa, que a humanidade precisa. Porque a humanidade, ela precisa ouvir a palavra de Deus. Ela precisa conhecer e ter o conhecimento verdadeiro a respeito de Jesus. Porque esses homens chamados escriba, os fariseus que estavam ali naquele lugar, apesar de ser homens conhecedores do Antigo Testamento, apesar de ser pessoas dos livros, pessoas que tinham seus anéis de doutorado, pessoas formadas, mas eles não tinham o conhecimento de Cristo. Eles não sabiam quem era Jesus, apesar deles ver os milagres de Cristo, apesar dele ver as mensagens, as pregação de Jesus, mas mesmo assim, eles não tinham o conhecimento. Sabe por quê, meus amados e queridos irmãos? É porque há uma diferença quando você é inteligente, quando você tem conhecimento e quando você é sábio. O sábio, ele é diferente do sabido. Mas o inteligente, ele usa daquela sua inteligência, a qual toda a humanidade tem, mas muito usa a sua inteligência para si mesmo, para fazer aquilo que lhe atrai, para andar naquilo que ele acha que convém. Mas quando você tem conhecimento, o conhecimento ele te leva a um lugar a qual você não pode ser enganado. O conhecimento ele te liberta de algo, daquilo que você acha que é certo. Mas quando você conhece, ninguém vai lhe enganar. Por isso que aqueles homens não conheciam a história do Messias. Porque Jesus ele mesmo diz a respeito do conhecimento, ele diz lá no Evangelho, segundo escreveu João capítulo 5, ele vai dizer: examinais as santas escrituras, porque dela testifica de ter a vida eterna, e também testifica de mim. Isso são as palavras de Jesus falando para eles, para os fariseus. Também Jesus ele vai dizer através, usando o apóstolo Paulo em capítulo 10 de Atos, do capítulo 42 e 43, ele vai dizer que foi dado todo o poder no céu e na terra para Cristo, porque ele é que é constituído juiz de vivos e mortos. Jesus Cristo, ele traz na sua escritura, apesar daqueles homens ter uma inteligência, apesar daqueles homens ser homens sábios, mas ele não tinha o conhecimento a respeito da pessoa de Cristo. Porque no Antigo Testamento a palavra de Deus vai dizer, Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, a qual para anunciar as boas novas, pregoar notícia, pregoar, falar a palavra de Deus a respeito da salvação para os aquebrantados de coração. Apesar da palavra de Deus trazer todos os ensinamentos, anunciando o Messias, a qual o profeta Isaías, ele vai dizer: um menino nos nasceu e nos deu um filho, e sobre os seus ombros está a responsabilidade, mas ele é o príncipe da paz, e o seu nome será chamado Maravilhoso. Mesmo assim, apesar de tudo, as pessoas aqueles homens não tinham conhecimento de quem era Cristo, a qual Mateus ele também vai falar no capítulo 1, onde ele vai dizer que a virgem deu à luz um menino e que ele salvaria o seu povo, o pecado dos seus povos. Mas mesmo assim aqueles homens não entenderam a respeito de Jesus. Apesar de Jesus em Lucas capítulo 2 ele fazer um milagre da transformação de água para vinho, e ali iniciou-se o princípio, o ministério de Cristo, fez aparência para que os discípulos crescem nele e para que a humanidade pudesse seguir a ele, os sacerdotes da época. Mesmo assim eles não tiveram o conhecimento deles. Mas Jesus, ele também, em uma conversa particular com um dos seus fariseus, ele disse para Nicodemos: ora, Nicodemos, é necessário que o homem venha nascer de novo, para que ele possa ver e que ele possa entrar no reino de Deus. Então, meu querido, amados irmãos, essa é uma mensagem
a qual nós vemos esse contraste. Enquanto um homem paralítico, enquanto um homem, ele creu no seu coração, através da fé salvífica, porque nós sabemos que existe dois tipos de fé. A fé natural, a fé que todo homem, que todo ser humano acredita que existe um Deus que fez o céu, que fez o mar, que fez as estrelas e tudo quanto há. Sim, essa é a fé natural. Mas existe a fé salvífica na pessoa bendita de Jesus, a qual Paulo vai dizer, a carta a Efésios, a qual capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas sim na pessoa bendita de Jesus. Essa é a fé de Jesus, a fé salvífica. Apesar de haver esse contraste, mesmo assim, meus queridos, é algo difícil, eu sei que é difícil, porque nós vivemos num país chamado laico, aonde nós acreditamos em várias religiões, temos as nossas decisões, mas o que Cristo ele está falando, o que a palavra de Deus está nos orientando é que Jesus, dentro do seu propósito de morrer na cruz do Calvário, por Deus amar o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali havia um propósito de Cristo, que era para morrer na cruz por toda a humanidade. Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele pegou sobre si, e que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Mesmo assim, quando nós lemos Isaías capítulo 53, ele inicia dizendo: mas quem deu crédito na nossa pregação? A quem o braço do Senhor alcançou? Mesmo assim, esses homens, com toda a história de Cristo, com toda a palavra de Jesus, até mesmo os dias de hoje, nós pregando a palavra de Deus, muitos ainda não conhecem a respeito de Jesus, o menino que nos nasceu, que nasceu numa manjedoura, que nasceu porque a Bíblia diz que José e Maria não encontrou estalagem para que Maria tivesse Jesus. Sabe o que significa isso? Imagina José batendo em porta, pedindo um abrigo para que Maria tivesse Jesus, e as portas tudo fechadas. Da mesma forma, não é diferente os dias de hoje. Jesus ainda bate na porta dos corações das pessoas, pedindo para entrar. É por isso que no início desse texto, o texto vai dizer: e anunciava ali a palavra. Jesus ele estava em casa. E eu quero falar apenas algumas atitudes que um cristão ele tem que tomar para que ele possa alcançar a sua cura física, mas também a sua cura espiritual na pessoa bendita de Jesus. A primeira delas é: será se Jesus ele está na sua casa? Será se Jesus ele está na sua casa essa noite? Será se Jesus ele está na tua vida? Quando você, meu irmão, minha irmã, quando você começar a convidar a Cristo para fazer parte dos seus sonhos, para que faça parte da sua família, para que Ele possa fazer parte dos seus planos, para que Ele possa fazer a vontade dEle na sua vida e na minha vida. Esse é o primeiro ato que um cristão ele tem que fazer para receber a salvação eterna. A segunda é que o texto vai dizer que ali os 4 homens levaram aquele homem à presença do Senhor. Aí quando nós recebemos Cristo na nossa casa, aceitamos, deixamos Ele entrar no nosso coração, governar a nossa vida, aí, meu querido, nós ficamos na presença de Deus. Aí nós entendemos que é algo diferente. E aí nós não tomamos mais decisões e nem andamos mais nos nossos caminhos, mas sim no caminho, e somos direcionados por Cristo, porque a palavra de Deus diz no Salmo 119, no verso de 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a gente começa a ser direcionada por Cristo, não tomamos mais atitudes erradas, não plantamos mais aquilo que nós não queremos colher. Mas também a terceira atitude que nós temos que tomar é que o texto vai dizer que havia uma grande multidão na casa, ao ponto que eles não poderiam se aproximar de Jesus. Ei, meu amado, minha irmã, meu irmão, não deixa a multidão te afastar de Cristo. Não deixa que as diversidades da vida venham te afastar de Jesus.
Continua, como diz no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 13, versículo 13, capítulo 12, versículo 13. Ei, tu, porém, vai até o fim, porque este lugar não é um lugar de descanso. Se levanta e anda, porque tu receberás a coroa da justiça. Então, meu querido e amado, que nesta noite, dentro desta mensagem, desta palavra, a qual muitos perguntam, mas quem é este? Por que ele fala assim? Por que os irmãos pregam assim? Por que todos os sábados os irmãos falam sobre uma salvação? Fala sobre Cristo? Não é o mesmo Cristo que a gente conhece? Sim, é o mesmo Cristo. Sim, mas Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Ele tem sim autoridade, porque toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Somente Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende, que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, meu querido, que nessa noite nós possamos entender a importância de anunciar a palavra. Jesus, ele tinha o propósito de morrer na cruz, mas Jesus também, ele tinha uma missão sobre essa terra, que era ministrar a palavra de Deus, que era anunciar o evangelho. Ele começa lá em Mateus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E ele começa a dizer a respeito da salvação eterna. Ele diz: ei, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Ele diz também na sua palavra: eu sou o verdadeiro pão que desceu no céu. Ele começa a anunciar o evangelho e dizer: ei, eu estou aqui. Mas muitas das vezes, mesmo com a palavra de Deus, mesmo com a história, mesmo com as pregação, mesmo o evangelho, muitas pessoas não dão crédito. Mas que este ano de 2025 possa ser um ano diferente na sua vida, possa ser um ano de mudança, pode ser um ano não apenas de uma inteligência ou de uma sabedoria, mas que venha a ser um ano de um conhecimento e de um ano de uma esperança, uma nova esperança. Nova esperança essa que é Cristo Jesus, a qual, como já foi pregado essa noite, a esperança da vida eterna. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Que Deus abençoe você que está nos apartamentos. Que Deus abençoe que está você nesse comércio, que está ouvindo essa palavra. Porque esta palavra, ela não volta vazia. E eu creio que ela vai fazer efeito no seu coração. Não somente no seu coração, mas na sua vida e na sua família. Que Deus lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade.